centenário do Santareno, mas não se trata apenas de uma questão do passado, não é? A Fernanda e quem organizou, muito sabiamente, entenderam que era preciso ver que sentido faz o Bernardo Santareno no presente. E daí esta mesa de hoje, com 4 encenadores, cenógrafos que encenaram, trouxeram aos palcos o Bernardo Santareno atualmente, não é? Porque nós podemos só ficar no meio dos textos, numa biblioteca infinita de textos a Jorge Luís Borges ou como a Crisqueva, só que existe este espaço que é o teatro, felizmente, onde são testados os textos, onde é testada a importância, a relevância, se os textos nos dizem alguma coisa hoje, sejam do Sófocles ou do Brecht, do Gil Vicente ou do Santareno. No espaço coletivo da sala de teatro é testada a ideia, aquilo que era apenas uma ideia, é testada para vermos se nos dias de hoje esses textos são letra viva ou letra morta. E é essa a grande questão como vamos estar a debater nesta mesa. Apresento-vos em primeiro lugar Álvaro Garrido, que é professor catedrático na Universidade de Coimbra e que promoveu a reedição recente e escreveu um prefácio de 2 obras do Bernardo Santareno, Nos Mares do Fim do Mundo e O Lucre. Ganhou 6 prémios de investigação atribuídos a obras da sua autoria, 2 que bem recentemente, em 2018 e 2019. Muito obrigado, Álvaro, tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, creio que já não está aqui, o Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Agradeço muito à Fernanda Lata a gentileza do convite. Eu estou aqui não como especialista em literatura, mas como historiador e como antigo diretor do Museu Marítimo de Ilha e programador, onde desenvolvi uma série de iniciativas sobre a obra de Santareno relacionada com a pesca do bacalhau. E é sobre isso que muito brevemente vos vou falar, apoiado em algumas imagens que falam também por si. Em primeiro lugar, é importante, parece-me, para percebermos e realçarmos a devida importância das obras de Bernardo Santareno, O Lucre e Nos Mares do Fim do Mundo, ambas editadas pela Ática em 1959, percebermos o que significa ou o que significará, porque cada um atribui vários significados, essa herança cultural da pesca do bacalhau. A pesca do bacalhau por homens e navios portugueses é uma atividade transatlântica, uma atividade económica, mas é uma saga humana lendária, mítica e justamente mítica, que engloba ou inclui uma espécie de excesso de real. Aquilo foi mesmo assim, terá sido assim, tudo parece superlativo. E, na verdade, trata-se, como Santareno a definiu, não era objetivo de Santareno definir ou propor uma definição da pesca do bacalhau que ele vivenciou enquanto médico da frota bacalhoeira, mas ele acaba por sugerir a definição talvez mais fecunda desta herança cultural portuguesa, que é uma verdadeira saga humana. E essa definição aponta para o drama épico, nem a epopeia, nem propriamente um drama épico por excelência. É essa a visão que ele acaba por veicular nos Mares do Fim do Mundo e, em parte, no Lucre. Acontece que essa aventura humana, exaltada pela ditadura do Estado Novo, conheceu exatamente nesse contexto e nesse invólucro ditatorial a sua expressão mais saliente e houve toda uma mitificação de imagens também, sobretudo à volta destes tópicos que nós estamos a ver. A chamada White Fleet, a frota branca, a frota bacalhoeira, o pescador de dory isolado no seu bote, ou seja, a pesca com dories, a pesca à linha com dories de um só homem, uma particularidade portuguesa mantida até 1974. Estes 2 elementos e também a propaganda do próprio abastecimento de bacalhau tornaram-se uma lenda nacional e internacional que foi objeto, de facto, de um condicionamento propagandístico muito, muito forte. É fácil encontrar na imprensa de regime
algumas expressões que o próprio Santareno glosou de uma maneira subtilmente irónica. Trazer à pátria o pão dos mares era a vocação dessa frota nacional, reencontrar a nação com o mar, promover o ressurgimento marítimo da nação. Todos estes tópicos e axiomas ideológicos eram muito comuns. Portanto, quando o Santareno vai a bordo de vários navios e do Hospital Giliano, já vamos mostrar os navios, é neste quadro que ele se move, ou seja, num quadro político, corporativista, autoritário, com um Estado novo autoritário como promotor da indústria do bacalhau e de um ressurgimento que era apresentado numa base historicista. Aliás, a epopeia do bacalhau, ou aquilo que eu chamei nos meus estudos a campanha do bacalhau, porque na verdade foi um programa de autarcia económico muito semelhante à campanha do trigo, adquiriu uma certa popularidade, sobretudo por causa da bênção dos bacalhoeiros, que era um ritual profano e religioso organizado a partir de 1936 e que celebrava o reencontro da nação com o mar e que era uma propaganda com uma liturgia, com uma estética que combinava a liturgia religiosa católica com muitos elementos de fascismo que depois perderam vigor ao longo dos anos 40. Aqui podemos ver alguma iconografia dessa propaganda, aquela capa do Jornal do Pescador, com o Salazar apelando ao enquadramento social autoritário dos pescadores, que hoje é quase anedótica, ou mesmo anedótica, e o cartaz do único filme de regime feito sobre a pesca do bacalhau, Heróis do Mar, de Fernando Garcia, um filme pobrezinho que teve argumento do assessor de imprensa do Henrique Tenreiro. Foi o homem que mais fustigou as obras de Santareno, depois em 59, através do Diário da Manhã, jornal que era controlado pelo comandante Almirante. Além disso, uma obra pictórica muito difundida, há uma cópia no Museu Marítimo de Ilhavo, Obra Social das Pescas, que celebra um pescador marinheiro, um pescador de bacalhau, como o símbolo da nova maritimidade do Estado Novo. E, portanto, o Santareno move-se em todo este horizonte. O que é curioso é que hoje, se nós olharmos para a criação contemporânea, quer para a literatura, quer para as diversas artes, o tema da pesca do bacalhau, em termos de património literário, continua a ser muito pobre. Ou seja, verdadeiramente boas obras literárias, fecundas, interessantes, sobre essa saga humana que se confundiu muito com o papel político promotor do Estado Novo, nós só temos na cultura portuguesa as obras de Santareno, Os Mares do Fim do Mundo e o Luto. E houve, na verdade, por parte desse estendal da propaganda literária, de imprensa, do cinema e de outras artes, houve um condicionamento de significado e houve uma inibição do campo artístico relativamente à produção de obras sobre este tema. Santareno não tinha, a meu ver, nenhuma pretensão documental quando ele foi a bordo. Uma boa questão é perceber qual é o interesse do Bernardo de Santareno para ele se alistar na frota bacalhoeira e no grêmio dos armadores de navios de pesca do bacalhau como médico da frota. Temos aqui uma imagem da ficha de inscrição do médico António Martinho do Rosário no grêmio dos armadores, que era obrigatório, era um dispositivo de controle social e de recrutamento. Esta ficha pertence aos arquivos do Museu Marítimo de Ilhavo e está ali o cadastro de mar dele, os 3 navios onde embarcou. Ele também navegou no João Álvares Fagundes, num 4º navio, mas sobretudo exerceu medicina nos serviços de assistência à frota nestes 3 navios que já foram hoje aqui evocados. No Arrastão, David Melgar, um navio muito feio e muito um trambolho, como se dizia, que era um navio de grande capacidade, um arrastão lateral. No navio motor de pesca à linha Senhora do Mar, também, ou seja, ele conheceu perfeitamente em detalhe a faina dos dóris e dos pequenos botes neste navio, e também no navio hospital Gilianos, ou seja, essa foi a experiência. E, na verdade, o interesse do Bernardo de Santareno em embarcar era um interesse literário,
Ou seja, o que lhe interessava, ele próprio o diz numa outra entrevista, e isso escapa dos mares do fim do mundo, determinadas expressões, o que lhe interessava era perceber as inquietações oníricas dos homens, aquele submundo de uma vida a bordo de uma viagem de 6, 7 meses, jornadas de trabalho duríssimas, as inquietações materiais, carnais e a violência verbal que se usava a bordo, o destino trágico daqueles homens. O destino trágico daqueles homens é talvez o que melhor define o interesse literário do médico Bernardo Santareno quando vai a bordo. É claro que com aquele contexto político e corporativista ele teve que ter uma autorização para ir a bordo, essa autorização existe da Marinha Portuguesa, mas houve um certo arrependimento da oligarquia relativamente à permissão de Bernardo Santareno ter andado nos navios e ter tido a sua experiência profissional. E esse debate, essa tensão é muito interessante. Aliás, quando instala uma certa polémica sobre a obra A Promessa, quando ela começa a arrebentar, Santareno está no mar, nessa altura, o que é bastante interessante, este paralelismo de momentos e de debates. Ele tem a intenção de embarcar, como o próprio disse, com os pescadores mais bravos do mundo, que era uma expressão do Alain Villiers, um jornalista e repórter australiano, que tinha escrito em 1951, por encomenda de Salazar, a narrativa de viagem mais consensual, e ainda hoje mais consensual, sobre a pesca do bacalhau, a campanha do Argos, que o Santareno critica e fustiga subtilmente nos mares do fim do mundo e, em parte, também no Lugre. A polémica estala em novembro de 59, com um artigo assintoso da autoria do jornalista Jorge Simões no Diário da Manhã, um jornal à direita do regime, como se sabe, e controlado por Henrique Tenreiro, que mandava nessa altura no Diário da Manhã, e é publicada aí uma longa e depreciativa reportagem sobre o Lugre, que estreara no Teatro Nacional Dona Maria II, com alguma polémica e com críticas assintosas e muito depreciativas da oligarquia corporativa das pescas, que dirigiu desde logo uma campanha negra sobre as obras de Santareno e sobre os propósitos alegadamente antinacionais do escritor. Era esta a conversa do costume, aliás, neste tipo de lutas de significado e de campanhas por uma versão unívoca dos factos. Esse artigo, que depois era produzido em imprensa local dos meios marítimos, em alguma imprensa local, que é reproduzido ad nauseam no Jornal do Pescador, que era uma tribuna de propaganda de Henrique Tenreiro, denunciava, sobretudo, o irrealismo de algumas cenas da peça de teatro, os erros de palmatória, estou a citar do dramaturgo, confrontando com uma verdade que teria sido desvirtuada por ter composto o tal retrato antinacional da frota portuguesa, não é? O Santareno basicamente aborda de dissidente, ou que podemos considerar dissidente ou disruptivo nessas obras, é basicamente a indisciplina a bordo, a tensão e a violência pronta a implodir. E é isto que, na verdade, inquieta as autoridades, esse cenário quase desgovernado dos navios e de uma violência pronta a implodir. Ainda havia homens amarrados aos mastros por razões de disciplina nos anos 50 na frota bacalhoeira portuguesa. Havia uma disciplina férrea controlada por uma oligarquia e, na verdade, o Santareno constrói uma visão mais ou menos, ou abertamente dissidente, sobre a pesca do bacalhau, que era uma narrativa épica, sua contemporânea e completamente controlada pelo Estado Novo. O que é interessante é que o calor da polémica sobre as obras de Santareno sobre a pesca do bacalhau é uma polémica que se transmite de uma maneira murmurada, muito à portuguesa, não muito explicitada, uma polémica sempre murmurada pelas várias comunidades marítimas portuguesas. Ilha, Aveiro, Figueira da Foz. Em Ilha, essa polémica foi muito forte, porque, na verdade, os próprios capitães da frota, na sua generalidade, não se reviram, ainda hoje não se revêem, os que estão vivos, na versão de Santareno sobre a pesca do bacalhau.
E as versões de Santarém sobre a pesca do bacalhau não eram versões documentárias. Portanto, ele não queria fazer um documentário, não queria dizer como era aquela atividade nas jornadas de trabalho, queria fazer literatura através de uma vivência que teve a bordo muito intensa e através dos relatos que ouviu dos homens que lá tinham andado e dos seus descendentes que noutras eras tinham andado. Aliás, os registros dos mares do fim do mundo e do Louvre cruzam-se, há referências cruzadas, há testemunhos e há ficção, há uma certa poética de um mar romântico que nunca foi retratado em Portugal e é muito interessante perceber o que é essa campanha de 59, a última em que o Santarém lá andou. Reparem bem, 5.182 homens foram ao bacalhau nesse ano, ou seja, isto tinha uma dimensão humana, uma saga humana verdadeiramente arrebatadora. 4.000 desses homens de todo o litoral português eram pescadores da frota de pesca à linha, ou seja, daquela arte arcaica, quase primitiva, duríssima, que a National Geographic em 68 considerou a profissão mais dura à face do planeta no ano em que o homem chegou à Lua, que é muito interessante, é um aforismo que vale o que vale, mas que diz bem do mito internacional que a pesca do bacalhau por homens e navios portugueses criara nos anos 50 e 60, e por outro lado foi um ano muito difícil porque as condições de tempo foram terríveis e é o primeiro ano daqueles longos anos da campanha do bacalhau do Estado Novo que está eloquentemente retratada neste gráfico que eu construí, ou seja, um processo de substituição de importações por produção nacional com base numa frota de navios nacionais, não é? No início do Estado Novo, nos anos 30, Portugal produz 10, 11% do bacalhau que se consome e nos anos 50, final dos anos 50, quando Santarém lá andou, Portugal produz mais de 80% do bacalhau do mercado interno e torna-se em 58, com uma grande propaganda internacional, o primeiro produtor mundial de bacalhau salgado seco. Ou seja, é neste contexto que o Bernardo Santarém, como médico, incluído num contexto autoritário e de grande enquadramento social, escreve as suas obras, que são obras, só para terminar, que têm uma riqueza tremenda. Ou seja, em primeiro lugar, pela proposta desafiante que fazem de definição deste objeto cultural fugidio, que é a pesca do bacalhau, como um drama épico por excelência. Eu acho que este ponto é fundamental. Não quer dizer que o Santarém, nas duas obras, não mitifique os pescadores bacalhoeiros, chamando-lhe, por exemplo, num frontispício dos mares do fim do mundo, tipos perfeitos da raça. Isto pode ser considerado tão mitificador como os próprios enunciados da propaganda. Mas não era isso que lhe interessava. Interessava destacar personagens humanos quase irreais, superlativos, que ele na verdade admirava, tanto que na obra dele, como a Susana deixou aqui claro, o tema do mar, da maritimidade, dos pescadores, do universo do trabalho, da dimensão trágica e dramática, mas também épica da vida marítima, está lá sempre. Já está na sua poesia, em Romances do Mar, está na Promessa, está nos Mares de Fim do Mundo e está também no Louvre. Deixo aqui a minha homenagem ao Bernardo Santarém e quero dizer que em Portugal o lugar de memória que é absolutamente fundamental para compreender o que é que significa a herança cultural da pesca do bacalhau, que continua a ser uma narrativa pouco conhecida na sociedade portuguesa, está no Museu Marítimo de Ilha, que tem de longe a maior coleção mundial sobre esta pesca transatlântica e onde todo um trabalho de abertura e de pluralização das memórias desta herança tem sido feito em boa parte com base na mobilização das narrativas de Santarém. Obrigado.